Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, né? As chamadas HQs. Essas histórias, elas são feitas mais para o entretenimento, para a diversão, por isso elas trazem muito humor, né? São histórias em que os personagens, eles vivem uma história, uma narrativa que acontece dividida em partes, né? Que são os quadrinhos. Esses quadrinhos, às vezes, eles podem ter um elemento que indica pra gente que existe um narrador, que é uma parte retangular em cima, assim, dentro do próprio quadrinho, às vezes vem fora. E o que nos indica a fala, né, a comunicação entre os personagens, é o balãozinho, né? E vocês podem ver que os balãozinhos, eles não têm uma única forma. Eles podem ser de formas diferentes, de acordo com o que cada um quer representar. Então, o pensamento ele tem um formato, o balãozinho da fala tem outro formato, o balãozinho do grito tem outro formato, né? E aí eles, junto com o que está acontecendo na cena, eles nos mostram o que aquela cena nos está indicando, né? O que o personagem está fazendo, ou está falando, ou está pensando, certo? Outro elemento muito importante é o delineado. O que é o delineado? Não sei se vocês já observaram, vou mostrar aqui para vocês. Quando o personagem está correndo, aparecem esses risquinhos como embaixo do pé dele, ou quando ele está correndo ou quando ele está andando. Isso mostra pra gente que ele está em movimento. Então a gente chama de delineado, tá? Um outro aspecto super importante para a gente conseguir entender a história em quadrinhos é observar o aspecto do rosto do personagem, a fisionomia dele. Então, normalmente, se é uma cena triste, o personagem tá com uma carinha triste. Se é uma cena engraçada, eles estão rindo. Se é uma cena, por exemplo, quando a Mônica bate no Cebolinha e no Cascão, que eles ficam com aquela cara de acabados assim, ó. Então, o rosto do personagem, essa fisionomia, esse aspecto, mostra muito pra gente sobre a história em quadrinhos também, tá? Sobre o que tá acontecendo ali naquele momento, naquela cena. Mais um aspecto importante que muitas vezes a gente não se atenta é o cenário que tem atrás. Por quê? Por exemplo, se é uma história que o personagem está conversando, eles estão caminhando, andando, né, e conversando. Você pode perceber que atrás o cenário vai mudando, tá? Por quê? Porque mostra pra gente que eles estão em movimento. E eles saíram daquele lugar que eles estavam inicialmente e foram para outro. Mais um outro aspecto importante são as onomatopeias, que são as que imitam os sons. Lembram-se disso? O som do telefone, o som da abelha, os sons. As onomatopeias, elas vêm de uma maneira mais animada, né, na história em quadrinhos, uma letra, um formato diferente, mais animado, mas representa pra gente o som do que aconteceu naquele momento, tá? Os sinais de pontuação são muito importantes e na história em quadrinhos eles também vêm de uma maneira mais animada, para marcar mesmo aquela situação. Então é um ponto de interrogação, ele vem um ponto grandão, mais bolachudo assim, para marcar bem a situação. Enfim, são elementos que nos ajudam a compreender a história. Por quê? Porque a história em quadrinhos ela não é narrada igual um texto narrativo em prosa. Ela é narrada dividida mesmo, né? Nos quadrinhos, nos próprios quadrinhos. E aí, para a gente entender, é mais fácil prestar atenção nesses aspectos, né? A compreensão fica melhor, tá? E tem algumas coisas assim que a gente entende sem precisar muito esforço, né? Por exemplo, quando a gente vê o Garfield com aquele balãozinho de pensamento, um monte de lasanha, o que a gente já sabe? Que ele vai comer, que ele quer comer lasanha, né? Se a gente vê já a Mônica com aquela cara de furiosa, ameaçando com o coelhinho, o que a gente sabe? Alguém provocou a Mônica, né? E ela vai bater. Então, tem algumas marcas que já são, assim, coisas que nós estamos já acostumados a perceber. Mas tem algumas partes na história em quadrinhos que esses elementos, se a gente não tiver esses elementos, a gente não compreende, né? Então ela tem esses dois lados, né? O que a gente já conhece e o que a gente precisa observar para entender a história, certo?
Então, espero que vocês gostem, leiam alguma história em quadrinhos para verificar esses aspectos, observem esses aspectos dentro dos quadrinhos e qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijo!